Se tem um filme que sua produção foi complicada, esse filme se chama Fitzcarraldo. Produção que começou em 1979 e foi até 1981. Eu diria que em proporção ele chega a ser maior do que o Apocalipse Now. E o pior é que essa obra foi toda rodada na Amazônia com alguns atores e com equipe técnica brasileira. Nesse vídeo, além de contar a história de Fitzcarraldo plano a plano, vou rechear de informação extra, então vai ser um vídeo com muita curiosidade de bastidor. Então é aquilo que eu sempre digo, tá? Se caso você não tenha assistido o filme, acredito que não precisa se preocupar, nem todo filme trabalha com a surpresa para construir clímax. Então a gente tem que soltar um pouco essa coisa de spoiler. Vamos falar do final do filme, vamos falar do começo, do meio e largar a mão dessa coisa de spoiler como se fosse a coisa mais importante de um filme. Primeiramente, a produção desse filme se divide em dois momentos. O primeiro é com o Mick Jagger, que ele abandona a produção pela metade, ele vai para os Estados Unidos porque ele passou mal e nunca mais volta, e aí Herzog ele precisa contratar um outro ator, e aí ele contrata o Klaus Kinski, que é a segunda parte do bastidor. Eu vou focar na segunda parte, que foi a versão do cinema. E aí eu já te adianto, tá? Vocês estão prestes a ouvir muita atrocidade e muita coisa que esse psicopata chamado Klaus Kinski fez durante a produção desse filme. Mas calma, vocês vão entender o contexto da coisa. Bom, Herzog é um alemão maluco por trás dessa produção, né? Sinceramente, eu acredito que Herzog é o diretor mais competente e versátil vivo. E bom, o filme começa com uma trilha sonora tensa e umas imagens de floresta coberta por uma bruma. E aí surge na tela uma frase: o local que Deus não terminou de construir. E aí surge Fitz, com seu terno branco característico, remando desesperadamente. Ele segue para um teatro, diz que está atrasado para ver Caruso. Caruso foi um tenor italiano. E aí a gente avista Milton Nascimento, que é um segurança do teatro. Aqui, Fitz expressa sua paixão pela ópera, diz que pretende construir uma no meio da floresta e que viajou 2 dias a remo só para assistir Caruso. Ele entra e é visível a sua paixão. O olhar de Klaus Kinski é muito forte, é um grande ator. Agora vamos contextualizar. Por que eu disse que Klaus Kinski é psicopata, tá? Não é uma força de expressão. Em 1950, depois que ele tentou estrangular uma moça, ele foi internado numa clínica psiquiatra e o diagnóstico médico revelou que ele tinha esquizofrenia e psicopatia, ou transtorno de personalidade antissocial. Então é literal, tá? Klaus é um psicopata clínico. Depois do teatro, Fitzcarraldo desembarca em Iquitos. É uma cidade cerca de 100 quilômetros da fronteira do Brasil com o Peru. E lá, o Fitzcarraldo ele se hospeda. Todo o cenário é real, nada construído. É uma decisão de gravar em uma locação real que traz uma realidade muito próxima a um documentário. Em sua casa, ele demonstra ainda mais a sua paixão pela música e também mais um detalhe, o seu plano, que é gelo. Bom, basicamente ele pretende juntar dinheiro com venda de gelo e construir o teatro com esse dinheiro. E assim que ele é desencorajado da péssima ideia, ele enlouquece de vez. É preso e assim que ele volta para a cidade vai numa festa de gala, pede a atenção de todos e mostra um pouco da música erudita. Ele fica ali com aquela cara de sonhador, esperando que todos reconheçam o valor da ópera, mas isso não acontece. E aqui ele promete para todos que ele vai construir um teatro no meio da floresta. Klaus Kinski chegou no set de gravação de Fitzcarraldo em 1979, após Mick Jagger sumir. A equipe estava acampada a alguns quilômetros da cidade mais próxima, isso para facilitar a mobilização. Herzog conta no seu diário que na primeira noite ele virou a madrugada matando insetos com Klaus Kinski, tentando convencer ele que aquilo ali era inofensivo. Ele pirava com a ideia de ter formiga passando dentro do quarto dele, da barraca, né, sei lá. E na segunda noite eles tiveram que procurar um hotel, que era o único hotel de Iquitos, e hospedou o Klaus Kinski nesse hotel. Mais tarde eles tiveram que subornar o proprietário, porque ele não queria mais o Klaus Kinski como cliente. Segundo o proprietário, ele brigava a noite inteira com outros clientes e batia na mulher que ele tinha levado. E essa mulher não se sabe se era uma namorada, se era uma prostituta local, mas fato é que a equipe de limpeza era obrigada a limpar sangue pelos corredores do hotel. Inclusive, neste mesmo hotel, a Pola Kinski, que é sua filha, que lançou uma biografia recentemente, declarou no livro que seu pai abusava dela ali, porque ele havia levado ela para essa gravação. Bom, eu disse que teria podres aqui, né? De volta para o filme, Fitzcarraldo descobre
o valor da seringueira. Um barão da região apresenta para ele o sistema e diz que existe uma região que não é de ninguém. Só que não é de ninguém porque era impossível atravessar o rio por conta da corredeira. E esse rio é o da direita da imagem, que deságua no rio Amazonas. Fitz tem a ideia de navegar pelo rio da esquerda, que é tranquilo, mas tem índios hostis, e quando eles chegassem ao istmo, que é essa passaginha de terra fina, ele atravessaria com um barco por terra, chegando assim no território de Seringueiras, onde poderia enriquecer e enfim construir a ópera. Aí ele compra um barco, reúne uma equipe e parte no rio Amazonas. A equipe de Herzog construiu 2 barcos idênticos. Isso porque volta e meia o rio abaixava e o barco ficava encalhado. Acontece que no meio disso começou a rolar uma guerra civil no Peru, o que obrigou Herzog a subir 2.000 quilômetros rio acima. E no meio disso, uma das pessoas levou uma flechada na garganta, o que atrasou a gravação em 1 ano. Dando sequência à história do filme, Fitz faz uma parada em uma estação de trem abandonada. E aí somos apresentados ao personagem de Grande Otelo. E aí descobrimos que a ferrovia era um projeto antigo de Fitzcarraldo, que abandonou a equipe e o coitado do Otelo ficou ali esperando o patrão. Ele ficou tanto tempo ali que ele construiu uma família. Dá pra ver aqui que Fitz é um cara de ideia. É ambicioso, mas ele nunca finaliza nenhum projeto. Ele recolhe todo o trilho do trem para usar como calço mais tarde na travessia do barco em terra. E agora finalmente eles estão entrando no braço do rio, onde é território de índio e eles poderiam ser atacados a qualquer momento, e toda a sequência aqui é de suspense. Herzog consegue construir um momento de tensão somente com imagens de árvore e rio, sem trilha e só o som da floresta. Acontece que nessa diária, a equipe de Herzog encontrou um corpo de um homem morto na margem do rio. Era uma vítima da guerra civil que estava acontecendo acima no rio. E para deixar tudo ainda pior, Herzog conta, também no seu diário, que eles passaram por um trecho onde havia uma criança se afogando. E Herzog chegou a pular na água para salvar a criança, mas sem sucesso. Isso abalou ele muito psicologicamente. E aqui era um trecho assombrado. Os atores e a equipe estavam com medo de verdade aqui. Voltando para o filme, em certo momento da subida, começou a surgir barulhos de batuque, grito, de índio. Todo mundo ficou em alerta e aí um momento poético. Eles avistam algo no rio, um simples guarda-chuva boiando sozinho. Talvez tenha sido uma forma de representar o que eles haviam encontrado naquele mesmo rio. E com a ameaça cada vez mais próxima, todos do barco se armaram. Fitz teve uma ideia. Ele sobe para o teto da cabine e liga sua vitrola. O som dos batuques se cessam e aqui é como se os índios reconhecessem o valor da música, coisa que os civilizados não reconheceram. Um momento marcante. De repente, os índios aparecem e começam a fechar o caminho de volta. Mas o que assusta aqui, na verdade, é essas grandes árvores sendo derrubadas, né? Mas calma que você ainda não viu nada. Enfim, os índios oferecem ajuda e se juntam ao grupo. E assim eles chegam ao istmo. Ele explica o plano detalhadamente e agora começa o show de horror. São quase 10 minutos de desmatamento desenfreado e Herzog, mais tarde, diz que falsificou os documentos de autorização. Durante meses, eles literalmente desmataram toda a região do istmo. Nessa sequência, vemos eles derrubarem árvores centenárias, matarem animais, jogar dinamite, explodir tudo. Durante a gravação, inúmeros acidentes aconteceram, inclusive um membro da equipe teve sua mão arrancada por uma motosserra. Agora o filme ele se transforma em algo que vai além de um filme. É uma espécie de metafilme aqui. É uma vertente da metalinguagem. Porque Fitzcarraldo, o personagem, está obcecado na ideia de fazer uma ópera, certo? Porém, involuntariamente, Herzog, que é o diretor do filme, também está com essa mesma obsessão. Já se passaram mais de 24 meses da produção desse filme, com inúmeros acidentes. O jornal local já estava fazendo matéria, mostrando quem era um alemão maluco que estava aqui na Amazônia, junto com um ator psicopata, desmatando hectares e hectares de mata virgem. O filme vira uma metalinguagem, involuntariamente. Mas a cena, apesar de tudo, é hipnotizante. Com a ópera de fundo, o navio literalmente navega na terra. E aí parece um masato. O masato é uma bebida alcoólica, ela é típica indígena do Peru e é feita à base de saliva. Acontece que os índios eles fizeram um masato real e a equipe foi obrigada a beber essa coisa.
Menos Klaus Kinski, né? Que por medo de pegar tuberculose, trocou o Masato por leite. Bom, é a primeira vez que eu dou razão pro Klaus Kinski. Acontece que Herzog não conseguia subir mais o navio naquele morro. Até que veio um alemão para ajudar Herzog a suspender esse barco. E assim foi feito, eles atravessaram, e no filme, assim que atravessam, começam a comemorar. Bebem demais, e quando acordam, o barco está desgovernado sentido as corredeiras. Eles não conseguem reverter a situação e o barco com todos dentro bate e rebate para todo lado do rio. A equipe de filmagem se machucou sério nessa cena, porque eles literalmente soltaram o barco em direção às corredeiras com todo mundo dentro. A cena é inacreditável. E assim eles voltam para o rio Amazonas desgovernados. Voltam para Iquitos com um barco no Quimba. Fitz havia prometido que levaria a ópera para aquela cidade. E apesar dos deboches, fez de tudo para conquistar, mas ele não consegue. E agora ele tem a sua última boa ideia, um último suspiro. Com o último dinheiro que lhe resta, ele contrata uma equipe de músico e ele posiciona todo mundo no seu barco destruído. E aqui Fitz se torna um personagem estranhamente inquebrável. Ele é orgulhoso. Ele tá orgulhoso olhando para a ópera como se fosse a melhor coisa do mundo, que navega pelo rio Amazonas, chamando a atenção dos moradores, que assiste com um olhar intrigado. Mais tarde, essa obra seria chamada pelo seu diretor de A Conquista do Inútil. E o filme termina assim, se tornando para mim uma das obras mais controversas de todos os tempos. Herzog ele sempre diz que é preciso ter um pé na criminalidade para construir cinema. Sem dúvida, esse é um comentário que rende bastante discussão. Agora, sobre isso, eu gostaria bastante que você deixasse uma opinião. Até onde um diretor deve ir para terminar sua obra? Como separar a pessoa do artista? É possível olhar para Klaus Kinski e ignorar sua pessoa e admirar o seu trabalho? Que inclusive é impecável, tecnicamente falando. Uma obra de arte, ela vale a vida de uma pessoa, de um animal, quantos? Bom, o comentário sobre Fitzcarraldo foi esse. Deixa aí sua opinião sobre tudo isso e até mais. Tchau.